Moçada, caderno 3 de vocês, tá? Quem não pegou tá na escola. Quem não tem também pode acompanhar lá pelo portal. Função tangente. Simulado me pediram, eu mandei agora, essa semana. O que eu pedi foi trigonometrias. Duas, três aulas anteriores no caderno 2. Seno, cosseno, gráficos. Tá? Testes, 4 testes. E agora fechando a função trigonométrica, né? Função tangente, ela é bem menos importante, tá? Tarefa, vocês vão mandar os 3 primeiros exercícios do roteiro de estudo da apostila. Já vou pedir depois lá pela plataforma, mas são os 3 primeiros, sempre os 2 primeiros, 3 primeiros daquele roteiro de estudo. Viu, Álvaro? Tem que mandar a tarefa. Você tá aí, Álvaro? É lógico que eu consegui. Lógico. Mas a tarefa você desiste, que você não vai receber não. É, tarefa. Certo? E aí, função tangente. Moçada, depois dessa aula próxima, você vai perceber o seguinte, é o que mais cai em vestibulares, né, que a gente fala do seu estado aí, FUVEST, Unesp, Unicamp, que depende disso daqui. Por isso que toda essa frescura, não é só aquela aula, eu preciso que vocês tenham noção de relações fundamentais e tudo mais. Enzo chegou. Mais alguém chegou agora, gente? Função tangente, caderno 3, aula 19, página 68 do caderno de vocês. Sabe, meio rápido que ela não é tão interessante, principalmente no aspecto gráfico, isso. A única coisa, detalhe A, é domínio dessa função. Tangente no ciclo, tangente é uma função diferente. É a reta, justamente o nome, tangente exatamente em 0 graus, na origem do nosso ciclo trigonométrico. Achar um seno, você pegava a extremidade do arco e jogava na linha do seno. Achar o cosseno, você jogava na linha do cosseno. Achar a tangente, você vai ter que prolongar o raio, ligar o centro à extremidade do arco, prolongar o raio até o encontro dessa reta que é a tangente. Então, toda tangente no primeiro quadrante, gente, ela é um valor positivo. Tangente equivale 0, para cima mais, para baixo menos. Qualquer arco que eu fizer o prolongamento do raio no primeiro quadrante dá uma tangente positiva. Chega aqui próximo a 90, não dá nem para precisar onde é que vai encostar, mas vai encostar próximo a 90. Tangente pode assumir valores extremamente grandes. Eu não preciso saber de nenhum deles. Porém, eu devo saber que existe. Camila e Feliciano, mais alguém entrou agora? Maria? Você colocou a Gui? Oi? Você colocou a Gui, que ela entrou. Guilhermina, não. Pus agora então. Maria Guilhermina. A Gui. Gente, tangente no primeiro quadrante sempre um valor positivo. Porém, no segundo quadrante, se sua extremidade for aqui, você vai ter que ligar o raio, tá aqui, e aí prolongar. Não tem tangente para lá, eu tenho que prolongar para cá. Tangente no segundo quadrante sempre um valor negativo. Terceiro quadrante repete os valores do primeiro. Quarto quadrante repete os valores do segundo quadrante. Então, tangente é mais aqui e mais aqui, menos nos quadrantes 2 e 4. São os valores de sua tangente. Detalhe. Se o jeito é prolongar até encontrar a tangente, quando for 90 e 270, você vai ter duas retas paralelas, não vai ter encontro. Então, não existe tangente em 90 nem em 270, não importa quantas voltas eu dê. É aqui que muda o que a gente diz domínio. Domínio são valores dos arcos que eu posso dar.
Seno e cosseno eu poderia dar qualquer valor, eu sempre ia ter um seno e um cosseno. Só que tangente em 90 e em 270, esquece. O domínio da função tangente muda. Certo? Principais valores da tangente. Volta todos aqueles valores que você viu em seno e cosseno. 30, raiz de 3 sobre 3, π sobre 6. 45, 1. 60, vale raiz de 3. Só que aí você tem que começar a complementar. Em 30 vale raiz de 3, mas em 210 também. 180 mais 30, 7π sobre 6. Já em 150 e em 330, menos raiz de 3 sobre 3. 45 vale 1. 225 também vale 1. Menos 1 em 135 e 315. 60 vale raiz de 3, como também em 240. Já que em 120 e em 300, menos raiz de 3. São os valores que você guarda de seno e cosseno. Agora também de tangente, pelo mesmo princípio. Simetria, os arcos. Função tangente. Função tangente, gente, é meio que intuitiva. Quando a gente diz isso, não dá para você ficar dando vários pontos. Mas o que eu devo perceber no primeiro quadrante? Ela começa valendo 0 e vai crescendo, 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 até chegar a um valor assumidamente muito grande. De 0 a 90, ela parte valendo 0 e chega a um valor que a gente pode julgar infinito. Só que em 90 não existe, olha um buraco que vai se formar aqui. No que passou 90, eu começo valendo lá no menos infinito. E vou crescendo, crescendo, crescendo até chegar a 0. Depois, terceiro quadrante, repete o que aconteceu no primeiro. E aí essa curva, que você vai percebendo que aqui ó, eu tenho quase, né, mais esse pedacinho, na realidade eu tenho 3 curvas chamadas de tangentoide. Quarto quadrante, repete o que aconteceu no segundo. Então o que muda? Tangente, domínio, não existe tangente em 90, 270 e quantas vezes eu for andando. Certo? Domínio muda. Período também muda. Se a curva é isso daqui, eu não usei o intervalo de 2π para desenvolver uma curva, eu só usei esse pedaço, que seriam 2 quadrantes. Período seria apenas π da tangente. E aí, ó, imagem da função, todos os reais, vai de menos infinito a mais infinito. Imagem não tem restrição. Tem imagem igual a 100? Tem imagem igual a 1000? Tem. Tem imagem igual a menos 1000? Tem. Seno e cosseno era limitado, de menos 1 a 1. Tangente não. Período da função, apenas π. Domínio da função. Domínio da função, todo x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de π sobre 2,90, mais k vezes π. A cada intervalo de meia volta não vai existir tangente. Toda vez que eu parar em 90 e 270, não importa quantas voltas eu der. Mas como eu disse, não se preocupe, tangente não cai. Mas eu preciso saber só para ter noção, às vezes pode ser uma questão de domínio, ou alguém perguntar período da função. E essa aula, mais como eu disse, a gente encerrou o semestre dando a relação fundamental, eu já aproveitei e dei as outras relações. E que a gente vai usar mais aqui nessa aula. Os exercícios vão tratar muito mais desse assunto do que da própria tangente. Gente, relação fundamental, número 1.
Seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, do mesmo arco, somados, vale 1. Daqui, sai que seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado, só joguei o cosseno para lá. Se eu quiser substituir seno quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado, eu posso em qualquer expressão. Assim como cosseno ao quadrado seria 1 menos seno ao quadrado. Tangente, seno sobre o cosseno. Escrever tangente em função de seno sobre o cosseno. Cotangente, o inverso da tangente, ou seja, cosseno sobre o seno. Cossecante, o inverso do seno. Secante, o inverso do cosseno. Sabe, parece brincadeira que eu disse que próxima aula a gente vai precisar muito disso. Porque a gente vai mexer com arco duplo, adição de arcos, e aí secante de 2x, ninguém vai apresentar a vocês. Mas aí você tem que lembrar que secante é o inverso do cosseno, cosseno de 2x vai ser apresentado. E aí você vai ter que abrir a expressão dessa forma. Além disso, na hora de fazer exercício, por favor, inclusive na apostila agora que a gente vai resolver, a gente chama a tua atenção. Às vezes vocês não guardam nem as fundamentais, quanto mais as auxiliares. Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Você é Álvaro que gosta de fazer exercício do ITA. Vê se não tem secante e tangente no exercício, para você já pular um pedaço do exercício. E cossecante ao quadrado é 1 mais cotangente ao quadrado. Isso já seriam as relações auxiliares. Quem vai fazer tarefa no livro aí, ó, vai se deparar com um monte de exercícios que você poderia evitar de fazer um monte de coisa se você visse que envolvia secante e tangente, cossecante e cotangente no exercício. E é lógico lembrar dessas relações. Dúvida, gente? Problemas? Não, Paulo. Aí começa os exercícios, quer ver? Os exercícios. Ó, como que você tá esperto, hein, Bruna? Ficou bem nessas férias. Espertinho. Eu nasci, né, Figueira? É. Então, ó, não tem muito exercício de tangente, função tangente. Aqui é o que você vai treinar lá, o que eu antecipei no semestre passado. Tirar MMC, ter paciência, ver simplificação, fatorar, ver equação de segundo grau, mexer com os valores. Então agora, gente, não tem muita teoria. Só que isso daqui é indispensável para a próxima matéria que você vai ver, que é bem mais adulta. Gente, quantas soluções tem essa equação de quarto grau? Tangente a quarta de x. Menos 4 tangente ao quadrado de x, mais 3 igual a 0. Sugestão. Vamos lá. Eu iria Eu sugerir... não sei nem começar isso aí, velho. Ó, louco, velho. Eu ia sugerir você tentar visualizar aqui uma equação de segundo grau. Porque só tem aqui, apesar de ser de quarto grau, só tem expoentes pares. Eu ia pedir para você chamar a tangente ao quadrado de x, por exemplo, de y. Então, onde tiver tangente ao quadrado, você enfia y. Você passa a ter o quê? Y ao quadrado menos 4y mais 3 igual a 0. Lembrando que você vai ter que voltar aqui. Porém, agora ficou fácil, equação de segundo grau. Inclusive, valores simples. Quando a gente diz isso, né, gente, a soma tem que ser 4, o produto tem que ser 3. Quais os valores? 3 e 1. 3 e 1. 1 e 3, 3 e 1. Acabou. Só que agora você volta aqui, você achou y. O que é o y? Tangente ao quadrado.
Então, tangente ao quadrado de x ou é 1, que você achou, ou tangente ao quadrado de x é 3, que você também achou. É tangente ao quadrado, viu, Bruna? Não esquece, tangente x igual a quê? Mais ou menos raiz quadrada de 1. Tem gente que só tira a raiz. E aqui também, tangente de x igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Você tem 4 soluções. Te interessa onde vale 1 menos 1, raiz de 3 e menos raiz de 3. Então agora, bolinha. Estudo da tangente. Tangente vale 1 em 45 e também vai valer em 225. Vale 1. Só que também te interessa onde é menos 1. Então seria aqui π sobre 4, aqui 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4, valendo mais e menos 1. Me interessa também onde é mais ou menos raiz de 3. Raiz de 3 é 60 graus. Mas também seria aqui em 240. Seria aqui π sobre 3, 5π sobre 3. Desculpa, 4π sobre 3. Depois em 120, que seria 2π sobre 3. 300, que seria o 5π sobre 3. A sua solução seria esses 8 valores. Na realidade aqui ele só me pediu, né, quantas soluções? 8. Fácil? Nada monstruoso. Tranquilo. Lucas Saras, está aí ou você sumiu mesmo? Sumiu. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Gente, dúvidas, problemas? Não. O próximo. Esse daqui, então, gente, ó, é muito fácil, hein? Mas é aquela questão. Não é bater o olho e sacar, é começar a perceber que o cara vai cobrar de vocês nessa unidade. Vai fazer tarefa, vai ter que ter paciência. Quando a gente fala paciência, você pega lá. Seno de θ dividido por cossecante de θ. Mais cosseno de θ dividido por secante de θ. Se você não sabe as relações fundamentais, já travou. Você não sabe o que é cossecante, danou-se. Você não sabe o que é secante, danou-se. É o que vai começar a acontecer a partir de agora na trigonometria. E aí você tem que ter seu senso de responsabilidade. Seno de θ
Cossecante é o inverso do seno, se eu estudei eu sei. Mais cosseno de θ, dividido pelo inverso do cosseno, que é a secante. Número dividido por uma fração, eu conservo o número, multiplico pela inversa. Então seria o seno de θ multiplicado por seno de θ sobre 1. Inverto aqui. A mesma coisa aqui, cosseno de θ eu conservo, multiplico pelo inverso. E aí eu vou chegar aqui, é seno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de θ. Que se eu estudei, também sei que isso é relação fundamental, vale 1. Alternativa A. Como eu disse, super simples. Mas é aquela chamada de atenção. Você guardou o que é cossecante, o que é secante. E aqui você vai lá. Como eu disse, MMC é simplificação de expressões. Visualização de um todo. Por isso que às vezes essas questões o cara gosta de ver se você estudou. Não é muito para Enem, mas para os seus grandes vestibulares aí. Álvaro, você está aí mesmo ou você está fazendo de conta só? Não, estou aqui prestando atenção. Quero ver a tarefa semana que vem. Não, Eu vou te deixar de recuperação. Mas não, você não vai ser da tarefa nunca. Então você vai ficar de recuperação, cara. Eu preciso ficar de recuperação. Ai, meu Deus. Vou Deixa te não. deixar de recuperação, meu. O outro. Mesma coisa. Alguém poderia me dar uma luz aqui? Ninguém, gente? O que você faria aqui? Mas sai abrindo tudo aí. Sai abrindo tudo. Essa é a dica do Álvaro. Ou substitui a secante pela tangente. Vai estar o custo. Ou... Gente, uma das maneiras é abrir tudo lá. Ó. Secante ao quadrado. 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Menos tangente seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Dividido por 1 menos cossecante ao quadrado de x, que eu posso pôr que é 1 sobre seno de x, certo? Abri. Aí MMC, que aqui nem precisa, é cosseno ao quadrado, já aqui é MMC. Aí tem que conservar o que deu aqui e multiplicar pelo inverso. Porém, eu disse uma coisa para vocês, que aqui daria um pouco de trabalho, mas chegaria. E aqui ainda ele fala, ó, se seno de x é 1/3 e x é um arco ó, de π sobre 2 até π, isso significa que estou falando do segundo quadrante. Então, qual o valor daquela expressão? Outra maneira mais louca ainda seria você, né? Com seno você acha o cosseno, relação fundamental. Tendo o cosseno, você tem a secante. Tendo o seno e cosseno, você tem a tangente. Você tem a cossecante, que é o inverso do seno 3. Ia substituindo. Só que você teria que, pela fundamental, achar o cosseno. Tem seno e cosseno, você acha secante e tangente. E eu garanto que o cosseno não vai dar número bonito, não. Mas outra maneira, e aí que vale o que a gente diz para cortar caminho, evitar expressões gigantescas, secante ao quadrado, e não só secante ao quadrado, aqui tem tangente ao quadrado. Se você lembrar de uma auxiliar, que eu disse no início, ó, secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Esse exercício vira uns astrais.
Se eu substituir isso daqui lá, como que fica? 1 mais tangente quadrado de x, menos tangente ao quadrado de x que está lá, sobre 1 menos cossecante, que é o inverso do seno de x. Que beleza, ó. Tangente quadrado com menos tangente quadrado, cancela. Seno de x, o cara te deu 1/3. Então fica 1 em cima dividido por 1 menos o inverso do seno. Se seno é 1/3, o inverso é 3. Então isso aqui vale menos meio. Alternativa A. Note, sem ter que ficar tirando MMC, tentando simplificar, e mesmo assim, quando você simplificar, eu acho que vai dar algo com seno e cosseno. Se você só tem seno, você ia ter que achar o cosseno pela fundamental. Aí ia falar, nossa, que exercício grande, né? Olha aqui. O que é conhecimento de uma relação auxiliar nos exercícios? Você vai fazer tarefa, se apegue nisso. Tem secante, tangente, cossecante, cotangente. Liga um alerta e lembra das auxiliares. Não que caia muito, tá? Isso daí você tem que começar também a entender. Não cai muito, mas para pôr no material e fazer você trabalhar, às vezes o cara coloca para ver como é que você está fazendo o exercício. Porque às vezes vocês querem pegar um ritmo só, um jeito só, te deu o seno, acho cosseno. De repente você está trabalhando mais, louvável, mas está perdendo tempo. Gente, aula 19 é essa. E aí, como é que foram as férias? Diga, estudaram, fizeram exercício, mandei uma lista de exercícios no grupo. Muito exercício, Chiquinho. Fez mesmo ou não? Lógico que fiz. Revisão, Chiquinho. Ô, Álvaro. Eu revisei livro 1, Chiquinho. Álvaro,